السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. ثم أما بعد, meus queridos e amados irmãos, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ele é o único homem na face dessa terra em cuja vida é um livro aberto. Não existe homem algum em que a sua vida está tão aberta tal como está a vida do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A vida do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ela não foi ocultada por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos informação sobre tudo aquilo que tem a ver com o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seja aquilo que é privado do nosso querido e amado profeta de Allah, seja aquilo que é público. Sabemos onde andou, como andou, com quem falou, o que comeu, como comia, o que aconteceu, o que não aconteceu, em tudo que tem a ver com a vida do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nos aspectos privados, as suas esposas nos relatam tudo o que o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fazia dentro da sua casa. E isso quer dizer aquilo que ele fazia no privado com as suas esposas dentro da sua casa. As suas esposas nos relataram tudo, não deixaram alguma coisa que tinha que ser dito sobre o mensageiro de Allah, sobre um homem dentro da sua casa, e as suas esposas não relataram, explicaram tudo. Então nós temos no mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, um excelente exemplo. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no sagrado Alcorão: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vós tens no mensageiro de Allah aquilo que é um excelente exemplo ou modelo de vida. O que significa? Pois a vida desse mensageiro tinha que ser aberta, tinha que estar tudo que tem ou que está ligado com a vida de qualquer ser humano, seja este humano ou este homem, em todos os aspectos da vida dele. Como marido, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suas orientações. Como trabalhador, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suas orientações. Como líder, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suas orientações. Como pai, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suas orientações. Na alegria, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suas orientações.
Na tristeza, encontramos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, modelo, exemplo de vida. O homem que deve ser seguido. Não existe homem neste mundo que deve ser seguido em que ele explica tudo, tudo, sem deixar algo. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As pessoas podem seguir um cantor, as pessoas podem seguir um artista, as pessoas podem seguir qualquer um que eles admiram. Sempre deixa-lhes com lacunas. O que significa? Seguem ou somente sabem sobre aqueles que eles seguem quase pouco ou nada. Só sabem da vida dele, algo que eles sabem. Da pessoa que você segue. O que você sabe sobre ele não passa de 0,1%. Os profetas, os enviados de Allah, que vieram como orientação para o seu povo, também hoje nós não temos quase nenhuma informação ou pouca informação temos sobre eles. Existem mensageiros enviados de Allah, existem homens enviados, escolhidos de Allah, que no seu conhecimento para nós não temos absolutamente nada. Não sabemos como ele andava, como ele comia, com quantos anos, o que aconteceu no dia X, o que não aconteceu, não sabemos. Mas podemos subir mais um pouco, podemos ir até a Musa, alayhi salam, a Moisés. Também não encontramos no Moisés, no Musa, alayhi salam, muita informação sobre ele. Sabemos que Musa, alayhi salam, sim, viveu numa época em que Faraó, né, receava, depois de ter dito ou aconselhado por algum dos seus feiticeiros que um jovem ou uma criança iria nascer e que colocaria a vida dele, a vida, o reino dele em risco. Sabemos que houve morte, mandou matar toda criança até os 2 anos, mulher grávida. Sabemos que Moisés foi colocado num cesto, foi lançado para o rio, a mãe desesperada, até que foi até lá. Estamos a andar nesta fase. Esta fase não temos para nós nenhuma orientação sobre Moisés. Sabemos que Musa, alayhi salam, depois ele recebeu aquilo, depois de sair do palácio do Faraó, ele foi viver com uma família, e aí ele teve um casamento, e daí voltou para Faraó, e daí até levar o povo Bani Israel para atravessar o mar. E a partir daí são coisas assim, detalhes que nós conhecemos, mas vamos lá, naquilo que Musa alayhi salam lhe fala, assim, por exemplo, sobre tristeza, sobre momentos de angústia, sobre divórcio, sobre casamento, sobre a tua intimidade, sobre como é que deves te comportar, como é que deves te, vamos lá, o teu banho, como é que deve ser. Não encontramos informação alguma, ok? Não encontramos ele te ensinando a você, se você tiver um problema, né, dívida, situações como essas, se você tiver um problema em que você está a enfrentar dificuldade financeira, coisas assim, ok? Que o mundo atual hoje, o mundo atual precisa, né? Precisa dessas informações para se orientar. Mas não encontramos no Musa alayhi salam alguma informação que se enquadra neste mundo sem que você tenha que abdicar a ele. O que significa? Para seguir Musa alayhi salam, vai seguir em algumas coisas. 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. O resto, você deve acompanhar aquilo que é a dinâmica do momento. Você tem que fazer como as pessoas fazem. Não tens outra forma de sobreviver como Musa alayhi salam,
sem que tenhas que seguir o que hoje as pessoas fazem. É a única forma de tu teres como te enquadrar no Musa alayhi salam. Vamos lá no Jesus, por exemplo. Isa alayhi salam. A mesma coisa. Sabemos do nascimento milagroso, né, de Jesus. Sabemos que aquilo que aconteceu com ele, vamos lá, a partir dos seus 2 anos, 1 ano, né, até aquela parte da profecia, né, quando começa a sua missão profética, não temos mais nada. Temos maior parte da informação sobre Isa alayhi salam, nesse caso Jesus, dos 30 anos para os 33 anos. Esta missão aqui é uma missão muito curta, em que as pessoas aqui não aprenderam tudo que necessitavam sobre a vida que eles têm hoje. Enquanto que no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam temos tudo que tem a ver com o ensinamento. Vamos começar a partir do dia, ok? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós o que se deve fazer na noite, quando anoitece. O que se deve fazer quando entra dentro de casa. O que se deve fazer quando estiveres dentro de casa. Ou antes de entrar, ou depois de entrar, o que deves fazer. Isso o muçulmano tem orientações proféticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A partir daí, o que deve fazer quando encontra sua família? O homem, quando entra à noite dentro de casa. Aí o que ele tem? Ele tem, nesse caso, quando entra dentro da sua casa, tem toda a orientação. Cumprimentar a família, como é que deve cumprimentar, o que deve fazer com as crianças, o que... Essa não precisa aqui. Nós não precisamos, nós muçulmanos, nesse aspecto, não precisamos de ninguém nos dizer o que devemos fazer dentro de casa. Basta-nos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina o que devemos fazer dentro de casa. Estou a falar à noite, quando entra. Depois, quando é servida a comida, como a comida deve ser servida, como deve se comer, como é que a pessoa deve comer, o que deve dizer antes de comer, o que deve fazer antes de ir à cama, antes de ir dormir. A noite em si, a noite. Sallallahu alaihi wasallam. Quando estiver a dormir, o que deve fazer? Ok? Como deve dormir? 2. A cama onde ele vai dormir. O que ele deve fazer antes de dormir? Ok? Limpar, não sei, aquela coisa toda, sacudir a cama. Isso na palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não precisa ninguém em pleno século XXI ensinar a um muçulmano o que fazer à noite na cama. Ok. Já chegou, já dormiu, ok? Já se deitou. Como deve se, de que lado ele deve coisar o seu corpo? Como é que ele deve se posicionar? Isso está escrito. Ok. Se ele tiver momento de intimidade com a sua esposa, o que ele deve fazer? Como ele deve fazer naquela noite? Estamos a falar na noite, ainda não amanheceu. Aí temos o profeta sallallahu alaihi wasallam a nos revelar, a nos ensinar tudo isso, o que se deve fazer à noite. Você com sua esposa. Não precisa, o muçulmano não precisa ninguém lhe ensinar o que deve fazer dentro da sua casa. Ok? E essas palavras
E esses ensinamentos não foram colocados na vida do muçulmano posteriormente. Não. Não é ensinamento vamos lá, de um sheikh, não é ensinamento de um sábio, não é ensinamento de um estudioso, do próprio profeta Muhammad há 1400 anos atrás. Depois, se ele vai para a casa de banho, ou vai se purificar, como ele deve entrar na casa de banho? Durante a noite. Como é que ele deve entrar? Como é que ele deve sair? O que deve fazer quando estiver na casa de banho? Quanto tempo ele necessita da casa de banho? O que ele tem, o tempo que ele necessita para fazer? Isso tudo dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A primeira, o próprio seu ensinamento, palavras que ele ensinou. A segunda coisa é aquilo que ele fazia, sua palavra e sua prática. Os ensinamentos que nós temos aqui são na palavra do profeta, tal como nos ensinamentos do profeta. Não tens nenhum outro homem que ensinou assim na face da terra até hoje. Nenhum outro homem. O Alcorão Sagrado, sendo revelado, e a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o acompanhando em conjunto. A vida do profeta Muhammad e o Alcorão, sendo ambos no mesmo período. O Alcorão e a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são a mesma coisa. Como disse Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, que ele tinha ética, comportamentos do Alcorão. Na altura. Estamos a falar há 1400 anos atrás. E o Alcorão teve 23 anos de revelação. O período da revelação é de 23 anos. Nesses 23 anos, em momento algum, um homem que não tinha pessoas críticas como hoje nós temos, que não tinha pessoas, vamos lá, que pensariam, por exemplo, que o Alcorão estaria a ser lido em Moçambique, provavelmente. Provavelmente o nome de Moçambique, né, é um nome que ninguém colocava isso numa hipótese ou saber que existe um país chamado Moçambique, um povo, ou com esperança que alguns moçambicanos irão ler o Alcorão, irão aprender o Alcorão. Não tinham isso. Sequer na altura imaginavam a Europa crítica, que queimam o Alcorão, essa coisa toda, essa toda Europa crítica. Não tinham noção sobre isso. Eles não tinham essa noção. Mas mesmo assim, Allah preservou a vida e obra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em conformidade ao Alcorão. O que significa? Não é possível um homem normal, um homem comum, ter atitudes todas elas orientadas no momento que está a receber a revelação. A revelação era uma informação que vinha da parte de Allah. E aquilo que era informado não levava todo dia. Era informado, a revelação chegava-lhe, podia durar meia hora, podia durar uma hora. Nunca durava um dia inteiro o homem a receber revelação.
e tinha outras tarefas para fazer. E no momento da execução dessas tarefas, sempre ele foi orientado. Para quê? Para que ele, como homem, nunca tivesse atitudes contraditórias ao Alcorão. Atitudes. Não estou a falar palavras. Deixa a palavra dele. Estou a falar atitude dele. Comportamentos dele, sejam individuais ou coletivos, todos esses comportamentos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, todos foram orientados, mesmo nos assuntos de lazer. Mesmo nos assuntos de diversão. Assuntos que não tinham nenhuma ligação com a adoração. Não tinham nenhuma ligação com, vamos lá, qualquer coisa que tinha a ver com o Alcorão. E mesmo assim, Allah protegeu a ele, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que não tivesse um comportamento desorientado. Comportamento desorientado. Para com alguém ou para com ele próprio. Então, estamos a falar do Alcorão que foi manifesto ou fez-se sentir na pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historicamente, ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dissemos, esta deve ser por uma das razões das quais a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam foi aberta. Para que você veja, não foi uma vida escondida. Quer dizer, se existe um homem, não é um presidente, não é um assim. Se existe um homem que podemos dizer que, como podemos dizer que não teve espaço para fazer o que ele deseja, esse homem é o profeta Muhammad. Porque tudo era registrado que ele fazia. O estudo islâmico não estuda somente o Alcorão, estuda o profeta Muhammad, o comportamento dele. Parece que Allahu Alam, Allah sabia, por isso o orientou para que tivesse comportamentos excelentes, para que os futuros que fossem o estudar não apanhassem nele ou não encontrassem nele nenhuma nota. Sallallahu alaihi wasallam. Isto não é algo comum. Algo comum é a pessoa, como qualquer um de nós que está aqui. Temos nossos problemas, nossos defeitos pessoais. Escondemos. Temos aquilo que a gente transmite. Comum. Isso é normal. As pessoas, publicamente, são uma coisa. No privado, são outra coisa. Dificilmente encontras a mesma pessoa nos dois lados, no privado e no público sendo a mesma. Aquele que no público é uma coisa e no privado é outra coisa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deixou dúvida, abriu até o privado. Allah, as pessoas que registravam aquilo que era sobre ele, consta numa narração autêntica.
Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, quando ele disse: Kuntu aktubu كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. Esse hadith é, mashallah. Quem está a dizer é Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Eu escrevia tudo, كل شيء أسمعه من رسول الله. Escrevia tudo que ouvia do mensageiro de Allah. أريد حفظه, com o objetivo de memorizar. Escrevia as coisas, o profeta falava algo, escrevia, o profeta falava algo. فنهاني قريش عن ذلك. O povo Quraish, os líderes do Quraish, quando souberam que Abdullah andava numa espécie de repórter, hoje, andava, quando souberam que Abdullah andava a registrar tudo que o profeta falava, tudo, disseram para ele a lógica e falaram para ele o que é lógico. Disseram: oh Abdullah, para de fazer isso. Muhammad é um humano. Escutaram bem. Os Quraysh usaram a lógica e não é uma lógica má, não é uma lógica condenável, e é aceito. Nós hoje aceitamos essa lógica. Eu aceito que sejam feitas para mim e como para qualquer outro. Disseram para Abdullah: oh Abdullah, Muhammad, ele é o humano. Às vezes fala possuído pela zanga ou pela alegria. Às vezes está num bom ambiente, às vezes está num mau ambiente. Ele é humano, pode falar uma coisa devido ou derivado a uma certa situação, que ele depois nem pode se lembrar daquilo ou aquilo que ele falou. Ele amanhã nem pode ouvir aquelas coisas que nem... Então, para de escrever tudo que ele fala. Analisa o que você escreve. É lógico. O Quraish está a dizer isso para Abdullah. Analise o que você escreve sobre ele. Né? فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. E fui dizer ao mensageiro de Allah sobre esta situação. Escuta o que o mensageiro disse. Uktub, escreva tudo. فوالله, juro por Allah, ما خرج مني إلا الحق. Subhanallah. Escreva tudo que eu falo, tudo que você vê sobre mim. Por Allah, juro por Allah, que daqui, apontou a sua língua, não sai senão a verdade. Explica-me lá, que homem é esse? Que homem é esse? Não tenho tempo, dizendo para Abdullah, de fazer algo que não seja por inspiração de Allah. O que significa tudo que o profeta fez foi por inspiração. Não tem um lado humano singular que nós podemos dizer: este lado aqui, é o humano, né? Este lado aqui, vamos lá descontar do mensageiro de Allah, fez de forma humana, né? Não tem. Com exceção aquilo que ele fez, como forma de exemplificar, ou a ele próprio não colocou isso como religião. Não sou eu, é ele próprio. Ele próprio
é que te diz que isto aqui eu fiz não como religião. Você, se quiser, faz, se quiser, não faz. Por isso que os nossos muhaddithinas dizem a sunnah, كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم sunnah. É todo o registro que você encontra sobre o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min qawlin, kullu ma uthira, seja palavra, fi'lin ou comportamentos, práticas, ou takririn, ou consentimento, ou sifatin khalqiyatin ou khuluqiyya, ou descrição interior ou exterior, seja comportamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam interior ou descrição física, ou sira, ou a sua biografia. Os muhaddithinas colocaram a sunna até na biografia do profeta. Tudo que tem a ver com a biografia dele, o que parece, o que é a biografia do profeta, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele deixou este dunya, tudo tem algo relacionado à sunna. Onde ele andou, pense hoje, pense. Todo o comportamento dele, mesmo antes da profecia, era sempre um comportamento protegido por Allah. Toda atitude dele de criança, atitude dele de criança, na história, leia a história, atitude dele de criança, o que ele fazia como bebê, como criança, como uma criança, o que ele fez como criança. Quando falo de criança, é uma pessoa que ainda não atingiu a maturidade, uma pessoa que ainda não atingiu a consciência. Mesmo nessa altura, Allah protegia o menino, para que você e eu e outro amanhã que não encontrasse nódoa nem na fase dele de criancice, nem quando ele era criança, você encontrar uma nódoa, uma coisa de, quando ele era criança bateu o menino, ou quando ele era criança arrancou o menino pão, ou quando ele era criança no chorava, sempre batia os outros meninos, era um menino assim, confuso, era um menino que não gostava de ver outro com uma coisa, chorava quando via outro com algo, não encontra na Sira. Mesmo quando ele era bebê ou era menino, tinha bondade. Foi um menino, como menino, sempre protegido por Allah. Allah não deixou que na fase do seu crescimento, do seu nascimento até a última fase, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse algum comportamento estranho ou sujo. Alhamdulillah. Então o profeta Muhammad, ele, podemos concluir que Allah subhanahu wa ta'ala o protegeu desde o princípio, para que ele fosse exemplo para a humanidade. A mesma coisa que você vê hoje, né? Você anda com alguém, um repórter, um chefe grande, né? Imagina, anda com um chefe grande, um repórter, como repórter, há coisas que você diz, chefe, isto aqui que vou transmitir ao público, isto aqui não. Há momentos que você está a comer mal, há momentos que você está a fazer isso, há momentos que você está a tossir, há momentos que você foi engasgado, há momentos que você se distrai assim, né? Das câmeras, não sei o que, há momentos que você a câmera te apanha, pum, quando você está a fazer algo que é sujo.
Imagina lá Rasulullah, nessa altura, Allah o conduzia para que nada ele mostrasse às pessoas que fosse sujo. Então aqui estamos diante de alguém que é considerado por unanimidade como wahyu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وَمَا يَنْطِقُ. O profeta não fala, né, عَنِ الْهَوَى, aquilo que é de hawa, em vão, por capricho. إِنْ هُوَ, ele tudo que faz, وَحْيٌ يُوحَى, ele tudo que faz é através de uma revelação. Ele é revelado, é conduzido. Ok? Não tem um momento que ele falou algo que você não pode praticar, além daquilo que ele te disse que não é nada a ver com a religião. Não tem uma palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam que é descartável, que não tem benefício. Uma não tem. Toda a palavra dele tem benefício. Porque é toda a palavra conduzida, orientada por Allah. Um homem que se segue assim, Allah que está a dizer a ti, siga ele. Não tenha problemas. Ok? Não tem um momento que ele diz, é para aqui porque ele é humano. Não, aqui porque ele falou como homem. Não, aqui porque ele fez isso, porque... Não tem. Tudo foi orientação para que você tivesse consciência que teu mensageiro, ou o mensageiro que Allah enviou para ti, como o último dos mensageiros, ele transmitia para si aquilo que era a revelação completa, a revelação exata. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a hidayah, tawfiq, compreensão. Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.